E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Edir, professor de Matemática e Física, e a gente começa agora o estudo sobre a eletrostática. O que é eletrostática? A eletrostática é a matéria que a gente vai ter as cargas em repouso. A gente não vai ter movimento das cargas, tá certo? A gente vai trabalhar com as cargas em repouso. Toda a nossa parte aqui de eletrostática, a parte de eletricidade está em repouso, beleza? Ó, o negócio é o seguinte, a gente vai ter quatro tópicos sobre eletrostática. O primeiro de hoje é a força elétrica, que ele começa com a parte teórica que a gente vai ter aqui e vai se encerrar com a lei de Coulomb. A gente ainda vai ter lei de Coulomb, ou seja, vai ter que fazer conta. A lei de Coulomb não vai ter jeito, vai ter conta, beleza? Então hoje a gente vai ter a parte da força elétrica. Hoje, graças a Deus para você e para mim, é só teoria, não vai ter conta, né? Vai ser bem mais fácil, né? Quando é só teoria, é bem mais fácil, só massificar bem os conceitos, tá? Então são 4 capítulos, tá? O primeiro deles a gente começa agora, mas a gente vai ter campo elétrico, potencial elétrico, trabalho elétrico, e a gente vai ver isso tudo, tá bom? Então, eletrostática, nós começamos agora, beleza? Vamos lá, vamos para eletrostática. Bom, pessoal, o que é eletrostática? A eletrostática, ela começa bem lá atrás. Lá, olha, antes de Cristo ainda. Porque eles começaram a perceber, as pessoas começaram a perceber que o pedaço de ambar é uma pedrazinha, um fóssilzinho bem amarelo, parece aquele negocinho como é que fala o nome? É aquele do dinossauro lá, do Jurassic Park, né? Jurassic Park, não sei como é que fala direito, mas lá quando eles pegam lá o fóssilzinho do mosquitinho, né, para fazer o DNA do dinossauro, é um negócio, uma pedrazinha amarela e tal, então é aquilo ali, bem parecido com aquilo. E eles começaram a perceber que esse pedacinho de ambar, ele começava a atrair algumas coisinhas bem leves, ele tinha essa propriedade de atrair, né? Quando você quer pegar alguma coisa, você tem que pôr a mão, né? Você tem que ter o contato. E esse não, esse cara, ele conseguia atrair sem ter contato. Então eles começaram a perceber isso. E aí esse ambar, ele em grego, ele tem o nome de elétron, né? E aí tudo virou eletricidade por conta desse cara. Porque tudo que tinha essa propriedade de atrair era chamado de... virou um verbo, né? Eletrizar, de virar elétrico. Né? Até a gente tem o elétron por causa disso também. Todos esses nomes, tudo que foi eletricidade, veio desse carinha aí, desse tal do ambar. Então ele viu que as coisinhas, o pessoal começou a perceber que o ambar começava a atrair coisas quando ele era tritado com alguém. Ele era tritado, ele adquiria uma propriedade de atrair as coisas, mesmo sem encostar. Então, beleza, vamos lá. Então, você, por exemplo, consegue passar um pente no cabelo, fica passando um pente no cabelo, vai atritando ele com o cabelo, você consegue fazer a mesma coisa que o ambar fazia, que era atrair objetos. Você consegue atrair pequenos pedaços de papel com um pente, depois que você passa ele pelos cabelos, beleza? A gente viu também, ó, um filetezinho de água bem fininho que você deixa cair, esse mesmo pente que você atritou passando nos cabelos, também atrai esse filete de água. Então a gente percebeu esse processo, não só o ambar, mas outros materiais, vários materiais, tinham essa propriedade de atrair os corpos. Beleza, vamos lá. Ó, existem dois tipos de cargas elétricas, as cargas elétricas positivas e as cargas elétricas negativas. Eles começaram a perceber que tinham corpos que, na hora que você atritava os dois, um ficava com uma carga positiva, outro ficava com uma carga negativa. Porque eles começaram a perceber que corpos que adquiriam a carga contrária, eles se atraíam. E os que adquiriam a carga de mesmo sinal, tinham o mesmo comportamento, eles se repeliam. Então eles definiram que tinha a carga positiva e a carga negativa. A positiva era com positiva se repelia, negativo com negativa se repelia. E o positivo com negativo se atraíam. Então eles começaram a perceber isso. E aí a gente tem que entender de onde é que vem esses positivos e esses negativos. E aí a gente vai falar na estrutura do átomo. O átomo, ele é composto aqui, ó, a gente teve o modelo de Dalton, que ele falou que o átomo era indivisível, mas a gente vai chegar nesse modelo aqui. Nesse modelo que a gente vai trabalhar, a gente não vai passar muito dele não, a gente vai ficar nele aqui.
E, basicamente, o átomo, que é o que compõe as nossas matérias, são compostas de átomos, eles são compostos por um núcleo e compostos por uma eletrosfera. Esse núcleo, gente, ele é composto por prótons. Aí falou próton, se lembra de positivo, próton positivo. Os prótons são os que têm carga positiva. E ali no núcleo também tem os nêutrons. Os nêutrons, próton lembra de positivo, né? Positivo, e nêutron. Os nêutrons, gente, está muito claro, é neutro. Ele não é nem positivo nem negativo. E aqui, em volta, eu tenho os elétrons. Os elétrons são os negativos. Então, os elétrons são os negativos. Espera aí. Eu tenho positivo e tenho negativo. O nêutron para a gente, aqui na física, por enquanto, não vai servir de nada. Nessa parte de eletricidade, o nêutron não vai servir de nada. Por quê? Porque o nêutron, ele é neutro e a gente está preocupado com carga positiva e carga negativa, beleza? Gente, eu vou afastar um pouquinho para a gente... Opa, para cá. Para a gente não pegar essa luz, fica um pouquinho ruim, né? Essa luz na sua cara, né? Então, beleza. Então, o nêutron, ele para a gente aqui não vai importar. Então, o nêutron no corpo não tem interferência nenhuma. Tem, porque o nêutron, ele apesar de não ter carga, ele vai ter uma coisa muito importante, que vai ser importantíssimo lá na química, que é a massa dele. Então, o nêutron vai ter importância, mas para a gente aqui, agora, esquece ele. Preocupa com próton e elétron, ok? O nêutron existe, mas eu não vou me preocupar com ele. Vou me preocupar apenas com próton e elétron aqui nessa parte de cargas, beleza? Então, vamos lá. Olha, então um corpo em seu estado natural, não eletrizado, possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então é o seguinte, se o corpo, aqui, imagina um corpo, ele tem lá no núcleo dele 8 prótons, e aqui na eletrosfera 8 elétrons, ele está em seu estado normal, ele está neutro. Por quê? Ele tem 8 positivos e 8 negativos. Gente, a carga do próton é exatamente a mesma carga do elétron, mesmo valor, com sinal trocado. Então, a carga de um próton é a mesma carga de um elétron. Só que a carga do elétron é negativa e a carga do próton positiva, mas a carga dos dois é a mesma. E aí é o seguinte, se o corpo perde elétrons, ele perde o que, gente? O que é elétron? Negativo. Ele estará com excesso de prótons. Então, ele perdeu o negativo, ele fica positivo. Tá certo? Ele fica eletrizado positivamente. Então, o corpo estava neutro. Tinha 8 prótons e 8 elétrons. Ele vem aqui e perde elétron. Agora, ele não tem mais 8 elétrons. Ele tem 6 elétrons. Perdeu 2 elétrons. Então, ele tem 8 positivo e tem 6 negativo. Qual ficou a carga dele? Mais 2, positivo. Beleza? Agora, e se for o contrário? Então, se ele perde elétron, ele fica... Se ele perde elétron, ele fica positivo. Agora, e se ele ganhar elétron? Se receber elétrons. Então, agora eu tenho 12 elétrons. Ganhei 4. Então, agora eu tenho 8 positivo e 12 negativo. Então, eu tenho menos 4. Então, se ele recebe elétrons, ele fica negativo. Tranquilo? Aí os detalhes. Seguinte, presta atenção. Então, um corpo ele só vai ficar positivo ou negativo se ele ganhar ou perder elétrons. Se ele ganha elétron, ele fica com excesso de elétron. Se ele ganha elétron, ele fica com excesso de elétron. Ele fica com excesso de negativo. Excesso de negativo é negativo. Se ele perde elétron, ele perde negativo. Ele fica com falta de elétron. Se ele fica com falta de elétron, ele fica positivo. Beleza? Então, repara. A gente nunca mexe com o próton. O núcleo, a gente não vai mexer com ele. Naturalmente, a gente não consegue mexer no núcleo. Então, a gente vai mexer apenas no elétron. Imagina o Mineirão, beleza? Esse ano tá meio triste pra gente, né? Para os cruzeirenses. Mas imagina o Mineirão, uma bola dentro do... Lá no meio do centro do gramado. E imagina o Mineirão inteiro. Imagina aí, a bola é o núcleo. O Mineirão inteiro seria a eletrosfera. Então, é muito mais difícil chegar lá no núcleo do que chegar na eletrosfera, mexer na eletrosfera. Então, é mais fácil você mexer na eletrosfera. No núcleo, você não vai mexer. Beleza? Tranquilo? Então, já entendeu. Ou eu tiro, ou eu perco,
ou eu ganho elétron. Eu nunca vou mexer no próton, beleza? Então, se eu ganho elétron, negativo. Se eu perco elétron, positivo. Bom, os sólidos que possuem elétrons livres, condutores isolantes. Os sólidos que possuem elétrons livres em seu interior permitem o deslocamento da carga elétrica através deles, sendo por esse motivo denominados condutores. Então, eu tenho os condutores e eu tenho os outros, que são os isolantes ou dielétricos. Os condutores, eles possuem elétrons livres. Ao contrário dos condutores, são os que estão firmemente ligados, aos quais os elétrons estão firmemente ligados aos respectivos átomos. Não possuem elétrons livres. Então, o grande negócio é esse. Um material ele pode ser condutor ou isolante. O condutor ele possui elétrons livres. O isolante tem poucos ou quase não tem. Ou não tem, aqui, ó, elétrons não possuem ou o número de elétrons livres é relativamente pequeno. Então, o que vai determinar se o material é isolante ou condutor? Se ele possui elétrons livres. Os metais, por exemplo, geralmente eles têm muitos elétrons livres, então eles são bons condutores. Por exemplo, um plástico, os elétrons estão bem ligados ali aos átomos, então eles não possuem muitos elétrons livres, eles são isolantes. Ou também, presta bem atenção nessa palavrinha aqui, ó, isolante também é chamado de dielétrico, né? A sua prova vai colocar um nome que a gente não está acostumado no dia a dia. A gente está acostumado a falar condutor e isolante, mas a gente não está acostumado a falar dielétrico. Dielétrico, isolante, é a mesma coisa. Então, dielétrico é isolante, beleza? Não dá esse mole, não perde uma questão, porque você não sabe que dielétrico é a mesma coisa que isolante, é só saber. Né? Não tem muito que decorar e tal, é saber. Isolante é a mesma coisa que dielétrico. E aí o seguinte, gente, os condutores isolantes, a grande diferença é a seguinte, ó. Não, desculpa, eu vou falar mais na frente, tá bom? Na hora que eu falar das formas de atrito, eu falo um pouquinho melhor sobre isso. Beleza? Então, tranquilo, condutores isolantes, a carga flui pelos condutores, a carga não flui pelos isolantes. Por quê? Porque nos condutores tem elétrons livres, nos isolantes não tem elétrons livres, ou nos dielétricos não tem elétrons livres. Beleza? Vamos lá. E aí, é exatamente isso que eu queria chegar. Eu queria chegar ao seguinte. Existem três formas que você tem que saber de eletrizar. O que é eletrizar? Fazer um corpo que era neutro, adquirir uma carga positiva, ou um neutro, adquirir uma carga negativa. Um dos dois. Eletrizar é fazer ter carga. Então, gente, existem três formas. A primeira é justamente a que a gente falou lá do âmbar, que a gente falou lá do seu cabelo passando pente e você atraindo. A eletrização por atrito, ela é aquela que você vai atritar os corpos, e aí quando você faz isso, você atrita os corpos, essa passada aqui de um corpo no outro vai fazer com que elétrons saiam de um e vão para o outro. Então, por exemplo, aqui, ó, eu peguei esse pano aqui, olha só, gente, e atritei ele aqui, tá bom? No bastão. Quando eu faço esse atrito, olha o que aconteceu. O bastão ficou positivo. O que aconteceu? Gente, o pano estava aqui, atritou com o bastão. O que aconteceu, gente? Se o bastão ficou positivo, tá vendo aqui que ele está positivo? É porque, para um corpo ficar positivo, um corpo que era neutro ficar positivo, o que tem que acontecer? Ele tem que perder elétrons. Então, elétron saiu dele e foi para o pano. Se ele perdeu o elétron, ele fica positivo. Agora, o pano ganha o elétron, então o pano ficou negativo. Então, o processo de eletrização por atrito sempre vai ser de um corpo passando para o outro elétrons. Então, o que perde elétron, cede elétron, fica positivo. E o que recebe elétron fica negativo. Então, o processo de eletrização por atrito, eu tenho que saber isso e tem que saber que sempre vão ficar com cargas de sinais opostos. Pronto. Entendeu isso? É o processo de eletrização por atrito. Diferença aqui dos condutores isolantes. Os dois sofrem processo de eletrização por atrito? Sim. E aí o detalhe, qual que é a diferença dos dois? A diferença é, no condutor, a carga vai se distribuir por ele todo. Então, por exemplo, se eu tenho um condutor, ele está positivo,
ele fica positivo em toda a região dele. Se for um isolante, esse aqui é o condutor. Se for um dielétrico, se ele for atritado aqui, ele fica com a carga só aqui onde ele foi atritado. Tá vendo? Então, a questão é, no isolante, a carga ela não vai fluir nele. No isolante não vai fluir sobre ele, vai fluir só no condutor. Beleza? Mas os dois sofrem um processo de atrito da mesma forma. Eles tentam enganar a gente, fazer a gente perder a questão, falando isso, falando que os isolantes não sofrem eletrização. Sofrem sim, os isolantes sofrem eletrização, os isolantes eles vão sofrer forças de atração e repulsão da mesma forma. A questão é que a carga nele não vai se distribuir certinho na superfície, igual no condutor, beleza? Mas a gente vai ter inclusive uma aula só sobre isso. Beleza? Um dos módulos nosso é falando justamente sobre a distribuição de cargas em condutores, beleza? Então vamos lá. Então você já aprendeu o processo de eletrização por atrito. E lembre-se, tanto condutores quanto dielétricos, eles vão sofrer o processo de eletrização por atrito, que é o processo de atrito que vai passar elétron de um para o outro, sempre um ficando positivo e o outro ficando negativo, beleza? Bom, e aí o seguinte, como é que funciona? Oi, Edi, mas qual deles vai ficar positivo e qual deles vai ficar negativo? Por isso que você tem uma série chamada série triboelétrica, que vai justamente falar isso, olha. Olha aí. Quanto mais para cima da tabela, mais ele vai tender a ficar positivo, ou seja, ele vai tender a perder elétrons. Quanto mais para baixo, beleza? Ele vai tender a ganhar elétrons e ficar negativo. Por exemplo, se eu atritar o vidro com lã, o vidro está mais em cima, então o vidro vai ficar positivo e a lã vai ficar negativa. Agora, se eu pegar essa mesma lã e atritar ela com seda, a lã vai ficar positivo, que ela está mais para cima, e a seda vai ficar negativa. Você tem que saber isso de cabeça? Não. O exercício, a gente vai fazer aula de exercício depois, sobre isso, vai te falar, ou ele vai te dar a tabela, igual essa tabela que está aí, ou ele vai te dar uma série de sucessões de atritos, e você vai percebendo, olha, esse aqui, quando encosta com esse, ele fica positivo, o outro fica negativo. Então, esse aqui é mais forte que esse para puxar. Por que isso acontece? Por que um fica positivo ou negativo? Porque quem fica negativo é quem tem mais facilidade de perder os elétrons. Então, os elétrons estão mais afastados do átomo. E quem fica positivo é porque os elétrons estão mais... quem fica positivo tende a perder. Então, os elétrons estão mais afastados. E quem fica negativo é quem tende a ganhar elétrons. Por quê? Porque os elétrons estão mais presos ali no átomo, mais próximos ali do núcleo. Beleza? A força de interação entre os elétrons e o núcleo é maior. Tá? Mas você tem que saber que existe isso, tá? Inclusive o livro da professora Beatriz Alvarenga, livro excelente, estou fazendo bastante propaganda dele aqui nessas aulas de eletrostática, o livro dela, para essa parte teórica, é fundamental, ela dá muitos exemplos práticos, é interessantíssimo, principalmente quem for fazer qualquer concurso, né? Principalmente para o Enem, né? Mas para qualquer concurso, inclusive os militares, que as provas dos concursos militares têm ficado parecidas com a prova do Enem. Então, você tem que correr atrás, beleza? Então, tá. Você já entendeu isso? Então, dá uma olhada lá. Aí, o que eu estava falando do livro dela, é que ela fala, inclusive, que se os corpos são de materiais iguais, vai acabar que nenhum dos dois vai adquirir carga positiva ou negativa. Ele não vai ter eletrização por atrito, beleza? Inclusive, ela fala também que os metais também não vai ter esse processo, beleza? Fica atento a isso. Tranquilo? Entendeu? Série triboelétrica é só isso. É você saber que quando você tiver corpos, tem hora que eles vão ter prioridades, né? E aí vai ficar positivo ou negativo. Beleza? Vamos lá. Segundo tipo de eletrização que a gente pode ter. A gente viu primeiro que era por atrito, os corpos passavam elétron de um para o outro. Um ficava positivo, o outro ficava negativo, sempre. Eletrização por contato. Na eletrização por contato, ao colocarmos a esfera A positivamente carregada em contato com a esfera B, aquela atrai par de elétrons de B. Ou seja, na eletrização por atrito, a gente tinha dois corpos neutros e aí passava elétron de um para o outro. Agora, eu tenho eletrização por contato. Para eletrizar por contato, eu vou eletrizar um cara. O que é eletrizar? Fazer ele deixar de ser neutro, passar a ser positivo ou negativo. Na eletrização por contato, alguém já tem que ter carga. Olha o nosso exemplo aqui. Ó. Eu tenho A, o A é positivo e o B é neutro.
Então, o que vai acontecer na hora que você encostar os dois? Então, eu vou eletrizar esse cara aqui que está neutro. O A já está eletrizado. Eu estou eletrizando o B. Quando você faz isso, você encosta o A com o B, você faz com que elétrons vão do B. Por quê? Porque o A está com falta de elétrons. Na hora que ele encosta com o B, por mais que ele não tenha nem falta nem excesso, ele está ok ali, ele não tem nem excesso nem falta, ele está com o mesmo número de elétrons e prótons, ele vai se solidarizar com o A e vai passar elétrons para o A, porque o A está com falta de elétrons. E aí, no final das contas, tipo assim, se o A estava com 10 elétrons faltando, o B não vai pagar a dívida toda dele. O B vai passar uns 5, e aí esses 5, agora o A devia 10, está devendo 5, e o B agora está devendo 5 também. Então, acaba que os dois ficam positivos. Como que vai ser isso? Vai ter um exercício que vai mostrar. A gente vai conseguir calcular a carga de cada um deles. Quando eles forem idênticos, vai ser agora. Quando eles não forem idênticos, ou seja, por exemplo, o caso aqui, o A é grande e o B é menorzinho. Aí a gente vai ter uma aula, vai ser a última coisa que a gente vai aprender eletrostática. Mas por enquanto eu preciso que você saiba, olha, vai passar do B para o A, só preciso que você saiba isso. Vai passar do B para o A, porque o B está normal e o A está com falta de elétrons. O A vai ficar positivo e o B positivo. Então, por contato, o que eu tenho que saber por contato? Eu tenho que ter um corpo inicialmente eletrizado. Vou eletrizar outro neutro. Vai passar elétron de um para o outro. No caso, quando é positivo e neutro, passa do neutro para o positivo. E no final, os dois ficam com cargas iguais. Então, tem que ter um carregado, um neutro, vai passar elétron de um para o outro e os dois vão ficar com a carga de mesmo sinal. Vamos ver o caso contrário, que o A for negativo. Agora o A é negativo e o B, neutro. Quando você encostar os dois, o que vai acontecer? O A está negativo, ele está com excesso de elétrons. Se ele está com excesso, é tipo assim, eu até brinquei num exercício lá com vocês. Se eu estou com 50 parentes aqui em casa, eu tenho um amigo meu, o meu vizinho, amigão meu, eu falo assim com ele, pô, Rodrigo, eu tô com 50 parentes aqui em casa, não tem como você pegar um pessoal aí, né, e ficar na sua casa um tempo aí não, tal. Aí ele cede pro B que estava neutro. E no final das contas eu continuo com um monte de parente aqui em casa, mas o meu amigo está com alguns parentes na casa dele, porque eu estava com excesso e o meu amigo estava sem ninguém, então eu passo uma parte do meu excesso para ele, mas os dois ficam com excesso ali, ficam com gente ali, que seria o nosso exemplo aqui, a nossa analogia seriam os elétrons, beleza? Então, contato, mais uma vez, tem que saber que tem que ter um eletrizado e o outro neutro. Tem que saber que, no final das contas, vão ficar os dois com cargas de mesmo sinal. E tem que saber, ó, se for do positivo e neutro, passa do neutro para o positivo. Se for do negativo para o neutro, passa do negativo para o neutro. Vou repetir, não sei se eu me embolei aí. Se for do positivo para o neutro, passa do neutro para o positivo. Se for negativo para o neutro, passa do negativo para o neutro, claro. Beleza? Tranquilo? Então tá, processo de eletrização por contato. Vamos para o outro agora. Processo de eletrização por indução. O que é processo de eletrização por indução? Processo de eletrização por indução, eu tenho um corpo, já está figurei, mas eu vou desenhar aqui para você. Eu tenho um corpo neutro. Assim como o processo de eletrização por contato, eu tenho que ter um corpo já carregado. A primeira coisa que eu vou fazer é aproximar. A palavra, gente, é aproximar, não é encostar. Então, eu tenho um corpo neutro, eu aproximo um corpo positivo ou negativo, um dos dois. Mas isso vai fazer diferença no final, qual dos dois que foi. Quando você aproxima aqui, o que vai acontecer? Se esse cara aqui, é um condutor, os elétrons vão vir para cá. E aí, essa parte aqui vai ficar o quê? Positiva, né? Porque os elétrons foram atraídos pelo positivo. Você sabe, sinais contrários se atraem. E aí o seguinte, foi atraído, ficou negativo aqui. Você vem e coloca um fio condutor aqui, ó, e liga a Terra. A Terra, gente, ela tem elétron para dar e vender. Então é o seguinte, na hora que você liga o fio aqui, a Terra percebe que aqui essa região aqui, ó, essa região aqui está positiva. Então, na hora que a Terra vê que ela está positiva, ela vê que está com falta de elétrons. E aí a Terra, solidariamente, vem e faz o quê? Manda elétron para ele.
Mas ele enganou a Terra, ele não estava positivo. Ele estava com o positivo aqui e o negativo aqui separado. Então, na verdade, ele estava neutro. Só que na hora que você veio, aí você, ó, o processo é o seguinte, ó, o segundo passo aqui, ó, o segundo passo foi ligar o fio. O terceiro passo vai ser cortar o fio. E só depois, o quarto passo é afastar. Afastar o bastão ali. Tem que ser nessa ordem, viu, gente? Senão não eletriza, não. Cortou o fio, como é que o corpo vai ficar? Se subiu o elétron, ele estava neutro. Ele estava neutro. Então, ele ficou o quê? Subiu o elétron, ele ficou o quê? Negativo. Então, no processo de eletrização por indução, ele vai sempre ficar com carga contrária do indutor. Beleza? É o que eu tenho que saber. Eu tenho que saber esses 4 passos e tenho que saber que ele vai ficar sempre com carga contrária do indutor que induziu ele. Vamos fazer o exemplo aqui rapidinho se fosse um corpo agora negativo que estivesse eletrizando. Se é negativo, os elétrons vão vir para cá, ele vai ficar positivo. O que vai acontecer? Você liga o fio aqui, ó. A Terra tem elétron para dar e vender. Só que no caso agora ele está com excesso de elétron. Os elétrons descem. Mas, na verdade mesmo, esse cara, ele estava neutro. Como ele perdeu o elétron, ele vai ficar agora positivo, carga contrária ao indutor que era negativo, ali o bastão era negativo. Beleza? Esse é o processo de indução. Repara que teve uma hora que eu falei, não sei se nem você percebeu, eu falei bem rápido, que eu falei se ele for condutor. E se ele for isolante? Mesma coisa, ele vai ficar positivo e negativo, vai acontecer toda a mesma coisa. A diferença é que no condutor é elétron que vai mover mesmo. No isolante, ele vai ficar uma parte positiva, uma parte negativa mesmo, da mesma forma, vai ficar positivo aqui, sei lá, negativo aqui. Só que isso vai acontecer não porque o elétron se deslocou, mas porque houve emparelhamento, né? Uma polarização dele, do objeto. Todas as moléculas dele se polarizaram e ficaram dessa forma aqui, ó, positivo aqui, negativo aqui. Então, todas as moléculas dele se polarizaram assim. Então, repara que aqui vai ser porque os elétrons vão realmente se deslocar aqui nos condutores. E se for um dielétrico ou um isolante, isso vai acontecer tudo a mesma coisa, o processo de indução vai ser o mesmo, só que o motivo que ele ficou positivo de um lado e negativo do outro não vai ser porque os elétrons foram para lá, vai sim porque houve esse emparelhamento dos elétrons e eles ficaram todos no mesmo sentido, beleza? Ótimo. Esse é o processo de eletrização por indução. Bom, atração e repulsão. Então, resumindo, você já sabia que corpos de mesmo sinal se atraem, negativo com negativo se atrai. Você já sabia que... negativo. Opa, gente, desculpa. Corpos de mesmo sinal se repelem, desculpa. Mesmo sinal se repelem. E corpos de sinais contrários se atraem. Tranquilo, até agora, tudo que a gente já sabia. Só que o seguinte, fiz de novo aqui. Só que o seguinte, os corpos positivos com neutro, ele vai atrair também. O negativo carregado também com neutro vai atrair também. E aí a atração vai ser por um processo que a gente chama de indução. Porque na hora que você põe um positivo aqui, ó, pôs o positivo aqui, os elétrons do corpo, eles vêm para cá, né? Se for um condutor. E aí aqui fica positivo. Aí o seguinte, a força que vai ser gerada por esses elétrons com esse positivo vai ser uma força que vai ser maior do que aqui esses positivos com esses positivos de repulsão. Então, a força de atração vai ser maior que a força de repulsão, então ele vai ser puxado, beleza? Resumindo, gente, positivo com neutro atrai e o processo é chamado de processo de indução. Negativo com neutro também atrai, também pelo processo chamado de indução. Então,
Cargas de mesmo sinal repelem. Cargas de sinais contrários atrai. Positivo com neutro atrai também. Negativo com neutro atrai também. Então, repulsão, ou é tudo positivo, tudo negativo, ou tudo positivo, ou tudo negativo. A atração tem duas chances. Ou é positivo com negativo, ou é positivo com neutro, ou é negativo com neutro. Tem três opções para ser atração. Beleza? Repulsão, duas. Ou é os dois positivos, ou os dois negativos. Beleza? Fica atento que é nessa pegadinha aí que a prova te faz errar uma questão. Vamos lá. Ah, gente, outra coisa. A aula de exercícios ela vai complementar fenomenalmente essa parte teórica. Nós vamos ter lá mais de 20 exercícios teóricos disso. Vamos fazer todos os exercícios com muita calma, explicando os conceitos, beleza? Para você não perder questão por causa disso aqui, beleza? Tranquilo? Então, não deixa de fazer a aula de exercícios. Às vezes vai ficar um pouquinho de dúvida aqui em alguma coisa que eu falei. Normal, tranquilo. Vai para a aula de exercícios que você vai ver lá direitinho. Eletroscópio. O que é eletroscópio? Eletroscópio é para você ver se o corpo está carregado ou não. Por exemplo, eu tenho aqui um pêndulo. Essa bolinha aqui está neutra inicialmente. Se ela for atraída pelo corpo, eu sei que o corpo tem carga. Só que o neutro ele é atraído tanto pelo positivo quanto pelo negativo. Então, eu não sei se a carga é positiva ou se a carga é negativa. Ele vai me dizer apenas se a carga existe. Não vai me falar se é positiva ou negativa, beleza? Então, esse é o pêndulo. E o outro que está ali é o eletroscópio de folhas. Como é que funciona aqui? Eu chego aqui com o corpo positivo, ele atrai os elétrons todos lá para cima. Como ele atraiu os elétrons, aqui em cima fica negativo. Só que os elétrons eles subiram, então aqui embaixo ficou o quê? Positivo dos dois lados. Como ficou positivo aqui e positivo aqui, ficou positivo com positivo se repele. E aí o positivo com positivo se repele, a folha vai abrir. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela está assim, ela abre. Então abriu a folha. Isso vai acontecer tanto se o corpo aqui em cima for positivo, quanto se o corpo ali em cima for negativo. Na aula de exercícios, eu vou te mostrar que eu consigo saber a carga ali, tá? Porque desse jeito, se o corpo tiver inicialmente, o eletroscópio tiver inicialmente neutro, eu não consigo saber a carga. Eu sei que tem carga ou positiva ou negativa. Mas, na aula de exercícios, eu vou te mostrar como saber a carga. E aí, para isso, já vou te adiantar, eu tenho que ter o eletroscópio carregado inicialmente. Então, eu tenho que ter o eletroscópio carregado para eu conseguir fazer isso aí, beleza? Então, vamos lá. Resumindo, você aprendeu que os corpos eles sofrem força de atração e repulsão. Essa força pode ser de atração ou repulsão dependendo das cargas. Se for atração, é porque é positivo com negativo, ou positivo com neutro, ou negativo com neutro. Você aprende, e se for repulsão, é positivo com positivo, negativo com negativo. Você aprendeu que essas cargas positivas ou negativas dependem dos prótons e elétrons que o corpo tem. Se ele tem mais prótons do que elétrons, ele é positivo. Se ele tem mais elétrons do que prótons, ele é negativo. Você aprendeu que eu tenho três processos de eletrização, três processos: atrito, contato e indução. No atrito, passa sempre elétron de um para o outro, e um vai ficar positivo, o outro vai ficar negativo. No contato, eu tenho que ter um corpo já inicialmente eletrizado e eu vou eletrizar outro neutro. Se for positivo e neutro, vai passar do neutro para o positivo, porque o positivo está com falta de elétrons. Se for negativo com neutro, o negativo está com excesso, vai passar do negativo para o neutro. E a gente aprendeu o processo de eletrização por indução, foi o terceiro processo. Nesse processo, o corpo tem que estar carregado inicialmente, ele vai se aproximar apenas do outro, vai induzir as cargas no outro, e vai sempre, o outro que vai ser eletrizado vai ficar com carga sempre contrária do indutor. Beleza? Entendeu isso? E aí, você aprendeu também todos esses processos e aprendeu que eu tenho o eletroscópio. O eletroscópio serve para te dizer se tem carga. E aí eu vou te mostrar exemplos na aula de exercícios que você consegue, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Esse aqui eu não vou falar na aula de exercícios, vou falar com você. Se eu pegar um pêndulo e eu já colocar nele uma carga positiva. Se eu chegar com o corpo aqui carregado, eu já sei que o corpo está carregado positivo, o pêndulo vai ser afastado. Então, eu consigo determinar a carga aqui. Se eu chegar com a carga aqui
negativa. Cheguei com a carga aqui negativa. O pêndulo vai ser o quê? Vai sofrer um processo de atração. E aí eu sei que esse corpo aqui negativo está negativo. Eu não sabia inicialmente, mas se atrair ou repelir, aí eu vou fazer a comparação das cargas. A gente vai ver isso no eletroscópio de folhas, beleza? Então não deixe de fazer as aulas de exercícios, que elas vão ser fundamentais para complementar essa aula teórica, beleza? Essa aula teórica a gente viu toda a matéria, essa parte esses conceitos de força, só que a gente vai ter uma outra aula depois de lei de Coulomb, beleza? Que aí a gente fecha essa parte de força elétrica, beleza? Essa aqui foi a primeira parte teórica. Depois a gente vai ter a parte da lei de Coulomb, que aí vai colocar a fórmula e não vai ter jeito, beleza? Forte abraço e não deixa de fazer as aulas de exercícios, beleza? São mais de 20 exercícios lá para a gente cobrir toda a matéria, falar todos os conceitos, você aprender, você vai fazer sempre, tenta sempre fazer o exercício antes. Na hora que aparecer o exercício na tela, pausa, você tem essa possibilidade e tenta resolver antes com esses conceitos que você aprendeu aqui agora, beleza? Forte abraço, até mais.